Olá, maravilhosos do Tec Concursos! Como é que vocês estão? Tia Dene na área e a gente vai trabalhar neste tópico, um assunto que cai em praticamente toda prova de concurso público. Eu não vou dizer 100% porque sempre há uma exceção ou outra, mas eu posso te garantir, em 99% das provas estará lá a análise textual e é isso que a gente vai fazer aqui. Vou dar para vocês ferramentas para que vocês possam aplicá-las na hora de resolver as questões e conseguirem um desempenho muito mais satisfatório. Eu quero vocês gabaritando, tá certo? As questões aí de análise textual. Então vamos lá, vou fazer uma mágica, vou ficar aqui pequenininha, lembrando que não precisa de muita cerimônia comigo. Aparece aqui Denise Carneiro, mas pode me chamar de Tia Dene, não tem problema. E, se quiserem, apareçam lá nas minhas redes sociais. Deixa eu usar aqui um azulzinho do Tec. Ó, arroba, eita, que eu já comecei com arroba horroroso. Peraí, né, mulher? Arroba professora Denise Carneiro. Denise Carneiro. Gente, eu fico muito feliz quando vocês aparecem lá no meu Instagram e mandam um oi, mandam um direct, comentam nas postagens. Ah, sou sobrinho do Tec Concursos, vim pelo Tec Concursos, estudo com o Tec Concursos. Eu fico muito feliz de recebê-los no meu cantinho no Instagram. Então, ó, arroba professora Denise Carneiro e não precisa, né, de muita cerimônia. É Tia Dene, tá certo? Assistiu a uma aula comigo? Já pode se considerar meu sobrinho. Então vamos lá, sobrinhos e sobrinhas, vamos trabalhar a análise textual. Então olha só, o que é o texto, tia? Gente, o texto, ele é um todo significativo, beleza? Na verdade, texto, se você for olhar na raiz, no início, na formação das palavras, texto vem de uma palavra que significa tecido. Então, perceba, se eu tenho apenas linhas soltas, eu não tenho um tecido. Para que eu precise, né, para que eu tenha um tecido, eu preciso fazer o quê? Unir essas linhas. Então, o texto é um todo significativo em que eu tenho frases organizadas, alinhadas, alinhavadas, com o objetivo de convencer alguém sobre alguma coisa, descrever algo, ensinar algo, trazer uma informação, contar uma história, gerar entretenimento. Então, um todo significativo com finalidade. Então, é isso, ó, um conjunto de frases organizadas, é um todo significativo e ele tem finalidade. E aí, se você já assistiu a aula de tipologia textual aqui comigo no Tec Concursos, gente, são assuntos que devem ser estudados, pelo menos assim, em conjunto, tá? Posso estudar primeiro a interpretação, você pode estar aqui primeiro e depois ir para a tipologia ou vice-versa, mas é interessante que você estude os dois temas. Por quê? Porque vai ajudar. Tipologia textual vai ser um tema que vai dar base, dar apoio para a compreensão de texto, sem dúvidas. Então, fica de olho. O texto é um todo significativo, ele vem lá de tecido, não posso ter só linhas soltas, preciso costurá-las bem para que o meu tecido seja formado. E é isso que é um texto. Só que eu tenho dois aspectos a serem observados. O meu texto, ele pode estar coeso, mas não estar coerente. Ele pode estar coerente, mas ele pode não estar coeso. Olha que interessante. Então, o que é isso, tia? Como é isso? Gente, coeso diz respeito ao uso de conectores, em geral, a forma como eu vou amarrar bem as ideias, se eu vou usar conjunções de forma adequada, pronomes para retomar informações, advérbios para dar sequência ao meu texto, se eu vou usar elementos, por exemplo, comecei um texto falar sobre Brasil e mais à frente eu falo, no país há um aumento disso, daquilo, outro. Então, em vez de usar a palavra Brasil 3, 4, 5 vezes, eu posso trocar depois, falei Brasil uma vez, posso depois dizer país, nação, estado com letra maiúscula, né? O estado. Então, perceba que eu estou fazendo o quê?
estou deixando o meu texto amarradinho, retomando informações para que ele fique fluido, não fique repetitivo, cansativo. Então, coesão diz respeito a isso, a justamente esse alinhavado do texto. Aí ele está bem amarradinho. Então, o uso de conectores, conjunções, dentro, né, daqui dos meus conectores, conjunções, preposições, advérbios, aí eu vou colocar aqui fora dos conectores, advérbios, pronomes. Gente, os pronomes relativos, por exemplo, principalmente, não apenas, mas os pronomes relativos e os pronomes demonstrativos, eles contribuem para a coesão textual, tá certo? E aí, ó, demonstrativos. Então, isso aqui diz respeito ao texto estar coeso. E coerência? Gente, a coerência está relacionada, relaciona-se à lógica. Relaciona-se à lógica. O meu texto, ele precisa ter lógica. Eu tenho lá, por exemplo, um início, meio e fim, e eu tenho um propósito para aquele texto. Então, perceba, estará coerente um texto em que eu trago, por exemplo, um texto argumentativo. Se você já viu tipologia textual, né, já está sabendo do que se trata. Eu vou usar o meu texto para convencer alguém, né, de alguma coisa. No texto argumentativo, eu começo a trazer elementos contrários ao aborto. Contrários. E aí, no final, eu sugiro, então, né, que o aborto deve ser legalizado. Há coerência nesse texto? Não. Porque eu trouxe argumentos contrários ao aborto e depois eu pedi pela legalização, ou vice-versa. Eu trago só argumentos favoráveis, depois digo, tendo em vista o aborto, não é possível a aprovação do aborto no Brasil, porque isso. Só que eu trouxe já vários elementos a favor. Eu estou mantendo a coerência do meu texto? Não. Estou sendo aí incoerente. E aí, dependendo, né, do que se apresente, você pode ter um texto realmente sem pé nem cabeça mesmo, tá certo? Então, coerência, né, então aqui é coesão, ó, e coerência. São temas que a gente também estuda. Há muitas questões que tratam simplesmente de coesão e coerência. Então, ó, coesão e coerência. Coerência, ok? Diz respeito à lógica. Então, é possível, o ideal é que o texto esteja coeso e coerente. Mas é possível que eu não tenha os dois elementos ao mesmo tempo no meu texto. E a gente vai ver isso agora. Venha cá comigo. Circuito fechado. Quase que eu encosto aqui no relatório. Ó, se eu subir, eu escondo. Circuito fechado, gente, é uma crônica, né, do Ricardo Ramos, por sinal maravilhosa, muito interessante. E eu quero trazer para vocês aqui justamente para que a gente trabalhe, perceba como esse texto ele é coerente. Você vai entender o texto, mas ele não tem elementos de coesão. Ele não tem elementos de coesão. Perceba que eu tenho, ó, palavras aqui, ó, expressões soltas, né? Apenas apresentadas com vírgulas e pontos. Eu não tenho aqui um pois, pois isso. Opa, fiz isso, pois, talalá, logo, tan, isso contribui para não sei o quê. Eu não tenho, né, elementos, eu sequer tenho frases inteiras longas, eu aqui não vejo nem verbos. Então, gente, desculpa o meu fungado, tá? Mas é porque a tia, eu não sei se isso é fato sobre mim, de vez em quando eu solto um fato sobre mim, eu já soltei um fato sobre mim na aula de tipologia, que é eu odeio ler manuais de instrução. Mas um fato sobre mim, eu sou muito alérgica. Vocês não têm noção de como é interessante, como a alergia ataca um pouco antes da gravação. É surreal. Já me viram alguma vez com o nariz vermelho? Se não, é porque eu sou muito branca, eu boto maquiagem, às vezes não aparece tanto. Mas, enfim, fica aqui o à parte de que eu sou muito alérgica, um perdão pelo fungado, tá certo? Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Fazer a leitura desse texto rapidamente com vocês. E a gente vai fazer uma interpretaçãozinha dele. Olha só, circuito fechado.
chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete. Água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves. Por que você está destacando isso, tia? Já já eu digo. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maços de cigarros, caixa de fósforos, maços de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bula e talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo de lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, dá a entender, né, ser e-mail, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro, fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Ufa! Ai, meu pai, não acabou ainda não? Calma, tá acabando. Gente, só tô escondendo o chinelo aqui, mas vocês estão vendo que é chinelo, né? Não vai morrer por causa disso não, né? Então, olha só. Relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafas, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno e externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícara, cigarro e fósforo. Poltrona, livro, cigarro e fósforo. Meu Deus, é muito cigarro, muito fósforo. Televisor, poltrona, cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Agora sim, a gente acabou. Ok? Pois é. Destaquei algumas coisas para a gente conversar. A gente percebe que aqui, ó, e até fala em circuito fechado, começo com os chinelos, ó, o banheiro, a descarga, a pia, né, o sabonete, a água, escovar os dentes e tudo mais. Percebo que o texto traz a rotina de um homem. Eu comecei a desconfiar a partir do creme de barbear e pincel com espuma e gilete, mas tudo bem, não era 100% garantido. Mas aí veio cueca, abotoaduras, né? E aí a gente percebe que é um indivíduo fumante, né? Bastante fumante. Tantas vezes, né, que aparecem aí as expressões maço de cigarros e fósforos, né, caixa de fósforos. E aí a gente vê um negócio interessante, caixa de entrada, saída, e-mails, né? A gente vê que ele usa muito também papéis, né? Telefone, papéis, e aí, ó, esboços de anúncios, o que me leva a crer, e projetos de filmes, e prova de anúncio, que seja uma pessoa da área da publicidade, né? Então, a gente entende para que esse texto está aqui. A gente entende que esse texto está aqui para trazer a rotina, e por isso o circuito fechado começa e termina praticamente da mesma forma no dia a dia de um publicitário, né? Então, você entende o texto. Ele é um texto que tem o quê? Coerência. Ele tem coerência. Então, coerência, ok. Por quê? Ele tem lógica. Eu entendo a mensagem que é passada. Agora, gente, ele tem coesão? Coesão? Não. Por que não tem coesão? Por conta do que eu falei agora há pouco. A falta de conectores, né, de uso de conectores, de pronomes, estruturas que retomam umas às outras, né? Então, eu tenho texto que tem coerência, mas não tem coesão. Percebem? Tranquilo até aqui? Agora vamos lá.
E esse texto aqui, dessa incrível autora, tia dele. Gente, olha, eu quebrei um pouquinho minha cabeça para fazer uma coisa bem assim, bem sem lógica. Olha o nome do meu lindo texto. João Maria e os Unicórnios Concurseiros. João Maria e os Unicórnios Concurseiros. Tá lindo, né? Esta é a aula do unicórnio. Então, se você assistiu até aqui, se você não me acelerou, não me colocou, não me pulou enquanto eu estava lá lendo o circuito fechado, chegou aqui direitinho, diga, ó, aula dos unicórnios. Estou assistindo a aula dos unicórnios. Comente em algum lugar, que você vai conseguir comentar em algum lugar, provavelmente. Então, ó, olha o texto que eu desenvolvi aqui. Ontem, na praia do Cabo Branco, gente, isso aqui é uma praia de João Pessoa, tá? Eu sou suspeita, para quem não sabe, mais fato sobre mim, eu sou de João Pessoa. Fica aí o convite para que vocês conheçam a minha terrinha, praia maravilhosa aqui de João Pessoa. Então, ó, ontem, na praia do Cabo Branco, João e Maria viram unicórnios concurseiros que saltitavam alegremente. Eles, perceba que o eles retoma alguma informação. Problema é saber se eles resolveram comprar uma bicicleta. Quem foi que resolveu? Os unicórnios que saltitavam ou João e Maria? Aí você fica pensando, não, tia, para mim tá na cara que é João e Maria, faz mais sentido. Aí eu vou dizer, e faz sentido, unicórnios concurseiros, faz sentido, por acaso? Para você começar a vir com sua lógica e dizer, ah, é certeza que o eles é João e Maria. O meu texto já começa meio sem pé nem cabeça. Então, não dá para garantir que o eles faz menção a João e Maria, né? Ele pode também fazer menção aos unicórnios concurseiros. Sei lá, eles resolveram comprar uma bicicleta na farmácia da esquina. Resolveram comprar uma bicicleta na farmácia da esquina. A fim de, olha o uso do conector de finalidade, a fim de conseguirem a sonhada aprovação em concurso público. Beleza, então a gente fica na dúvida se João e Maria viram os unicórnios, resolveram ser concurseiros, ou se os próprios unicórnios resolveram comprar a bicicleta para passar em concurso público, não entendi a lógica, né? Na farmácia, inclusive. Então vamos lá. A areia movediça dificultou o processo. Toda vez que eu, meu Deus, Senhor, enfim. A areia movediça dificultou o processo. Entretanto, olha o uso do conector aqui, eles não conseguiram. Gente, até o uso do conector está inadequado. Porque, ó, aqui é dificultou e, entretanto, eles não conseguiram. O entretanto é um conector que une ideias opostas. Então, era para ser o quê? A areia movediça dificultou, entretanto, eles conseguiram. Mas aí eu usei o entretanto, então botei uma coisa negativa com uma coisa negativa. O uso do conector de forma inadequada. Entretanto, eles não conseguiram amizade com os peixes da região. Depois de alguns dias, fizeram a matrícula na comunidade portuguesa de propósito. Gente, sério mesmo. Bora botar a cabeça para pensar. Vocês notaram o quão sem pé nem cabeça esse texto está? Tá muito sem pé nem cabeça. Mas eu tenho o uso de elementos aqui, que são elementos típicos da coesão. Esse texto, ele tem coesão? Tem coesão? Tem. Agora, esse texto, eu posso dizer que é um texto que tem coerência? Não. Coerência? Coerência? De jeito nenhum. Gente, pelo amor de Deus, eu prometo a vocês, eu não tinha bebido nada na hora de produzir esse texto, tá? Mas ele tem coerência? Não. Não tem lógica, isso aqui é delírio, sei lá. No final, pelo menos, dissesse que foi um sonho, de um delírio. Não. O texto não tem pé, não tem cabeça. A coesão, ela tá aqui, tá? Mas, ó, até no uso desse conector, eu tornei, né, o meu texto incoerente. O conector, o uso do conector em si promove a coesão, mas está sendo usado de forma inadequada a tornar o texto incoerente. Então, eu tenho aqui, ó, um texto com coesão, mas um texto sem coerência. Beleza? Pois é. E aí, agora, vamos trabalhar uma outra coisinha. O meu enunciado, ele geralmente traz coisas do gênero, como está aí no slide. O autor afirma que, o texto informa que, segundo o autor, segundo o texto, o narrador diz que. Né? E aí também temos opções como podemos deduzir que, a leitura permite concluir que, depreende-se, infere-se, a intenção do autor subtende-se. E aí, gente, são enunciados que geralmente nos levam para possibilidades diferentes, a rigor.
Quando eu uso essas estruturas aqui, as primeiras, de autor afirma, o texto informa, segundo autor, segundo texto, eu estou na área da compreensão. Estou na área da compreensão textual. Então, em tese, quando o meu enunciado traz isso, o meu gabarito, ele vai ser, basicamente algo que vai estar lá no texto, vai ser retirado do texto sem grande dificuldade, ou pelo menos o ideal é que seja assim. Esses enunciados, são enunciados que levam à compreensão. E a compreensão, digamos, fica mais na margem. É uma coisa um pouco mais rasa. Você não tem que pensar tanto, refletir tanto para chegar a uma conclusão, ok? Então são expressões em enunciado que geralmente pedem a compreensão. Já essa parte de deduzir, concluir, depreende-se, infere-se, subtende-se, são estruturas relacionadas à interpretação. Eita, que minha letra aqui ficou horrível, peraí. Interpretação. Pois é, diz respeito à interpretação. E aí, gente, é o seguinte, aqui eu vou ter que, a partir da leitura, chegar a uma conclusão que não necessariamente estará explícita, provavelmente não estará explícita no meu texto. Mas a partir da leitura eu poderei chegar a esta conclusão. Mas essa interpretação precisa ser uma interpretação autorizada pelo texto. Eu não posso simplesmente sair concluindo o que eu quiser. Ela tem que ser autorizada pelo texto. O texto tem que trazer elementos suficientes para que eu chegue a determinada conclusão. O que eu quero trazer de alerta para você? Tome cuidado, porque tem muito aluno bom perdendo questão, porque está se apegando a detalhes demais do enunciado. É comum, gente, não é tão incomum assim, na verdade é muito comum, que a banca traga o seguinte: o autor afirma que... O enunciado é isso aqui. O gabarito não é um gabarito relacionado à compreensão. E o gabarito dessa questão está relacionado à interpretação. Isso acontece. Então, não se apegue tanto a esses detalhes. Eu estou trazendo porque é interessante saber a informação, mas não se apegue tanto a isso. Por isso eu chamo agora aqui de análise textual. Para não ficar falando compreensão e interpretação de texto. Coloco logo tudo, análise textual. Porque aqui o objetivo da gente, o objetivo do TEC Concursos é fazer com que você faça o quê? Gabarite a prova. Aqui não é um clássico de língua portuguesa. Não, aqui o objetivo é que você acerte as questões da prova. Tenha a teoria suficiente para gabaritá-la. Então, é interessante que você não se apegue a certos detalhes, porque às vezes o aluno fica procurando chifre na cabeça do cavalo, a verdade é essa, fica tão neurótico, com tanto medo. Ah, mas tem segundo texto. E o gabarito é uma coisa que é conclusão, é uma inferência. Eu teria que ir um pouco além, eu não posso marcar o gabarito. Pode sim. É muito comum que a banca se atropele aqui. Diga que é uma dedução, podemos deduzir, aí a letra que é gabarito está lá escancarada no texto. Não é dedução coisa nenhuma, bastava retirar do texto. Acontece? Acontece. Então não se apegue tanto a esse detalhe, tá certo? Simplesmente vá lá fazer a sua análise textual. Tranquilo? Pois bem, bora lá continuar. Quero analisar com vocês esse texto. Sara, no mês passado, fez a prova do concurso para a PMPB. Hoje, encontrei-a cantando e pulando em cima de uma cadeira após a divulgação do resultado do concurso. Gente, o que a gente pode fazer a partir daqui? Eu vou trazer algumas opções e vocês vão me dizer se é possível ou não dizer que esses itens estão corretos. Então, por exemplo, está aqui o meu textinho. Sara, no mês passado, fez a prova da PM da Paraíba. Hoje, encontrei-a, encontrei quem? O A faz menção a Sara, encontrei Sara, cantando e pulando em cima de uma cadeira. Opa, é muita alegria. Ou você imagina tristeza? É muita alegria, né? Cantando e pulando em cima de uma cadeira após a divulgação do resultado do concurso. Então vamos lá. Item 1. A gente pode concluir que Sara Gente, é um exercício simples, tá? Mas é só porque do simples a gente parte para o mais difícil.
muitos alunos se perdem aqui, né? Eu posso dizer, concluir que Sara está feliz? Posso chegar a essa conclusão? Sim, tranquilamente. Por quê? Porque a mulher fez a prova, o resultado saiu e eu encontrei-a pulando e cantando em cima da cadeira, pulando e cantando, depois que saiu o resultado. Posso dizer que ela está feliz? Posso. Gente, eu posso dizer que Sara está preocupada? Sara está preocupada. Eu posso chegar a esta conclusão? Não. Ah, Denise, mas pode ser que ela esteja dançando, cantando, na verdade, pulando em cima da cadeira, mas ninguém sabe o interior das pessoas. Ela pode estar no âmago dela preocupada. Aí é você viajando na maionese. É aí que você perde questão. Você está viajando na maionese total. O que é que tem aí no texto para você ficar conjecturando algum tipo de preocupação da Sara? Ela pode até de fato estar cantando e pulando em cima da cadeira, feliz da vida e pensando, caramba, tô dentro das vagas, só que eu moro no céu muito longe. Eu vou morar na Paraíba agora. E agora, como é que eu vou fazer? Já estou preocupada aqui com a minha locomoção, com a minha casa, com não sei o quê. Ela pode até estar preocupada. Mas no texto você tem respaldo para isso? Tem respaldo para isso? Não. Então, ó, isso seria uma interpretação não autorizada. Não autorizada pelo meu texto. O meu texto não traz nenhum elemento para que eu conclua que a Sara está preocupada. Ela está pulando, cantando em cima da cadeira. Ok? Vamos para o próximo. Eu posso dizer que a Sara passou em primeiro lugar? Posso dizer que a Sara passou em primeiro lugar? Pode, tia, porque se ela está cantando e pulando é porque foi uma vitória muito grande. Gente, aqui de jeito nenhum eu posso dizer que a Sara passou em primeiro lugar. O que eu posso concluir até, se eu tirar essa parte aqui, tá correto concluir que a Sara passou? Sim. Por quê? Eu estou enfatizando que ela fez a prova e que a encontrei cantando e pulando em cima da cadeira após a divulgação. Não é possível, né, que só porque ela teve um desempenho bom, porque eu fiz 70%, fiquei feliz, estou bem fora das vagas, mas eu vou cantar e pular em cima da cadeira porque evoluir. Não é, calma, não somos tão emocionados assim, né? Se a mulher está em cima da cadeira cantando e pulando, o lógico é que você imagine, a bonita passou. Pode ser em último, mas está dentro das vagas. A bonita passou. Então, concluir que ela passou faz sentido? Faz. Agora, em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, não. Eu não tenho elementos aqui no meu texto para dizer que a mulher está classificada em primeiro lugar. Não, não, não. Aqui, ó, eu estou fazendo uma leitura que não é autorizada pelo meu texto. Não, então, ó, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tranquilo? E vamos fechar aqui, ó. O texto tem como finalidade informar o resultado do concurso. O texto tem como finalidade informar o resultado do concurso. Gente, cuidado, cuidado. Você olha o texto, e aí eu vou puxar para quem assistiu a aula de tipologia textual, mas se você não a assistiu ainda, pega o seguinte, olha o texto sempre com esta pergunta na cabeça. Para quê? Para que esse texto foi escrito? Para quê? Então, qual a finalidade do autor? Qual a finalidade? Então, eu tenho informações, a divulgação do resultado, menção a esta divulgação? Sim. Mas o objetivo do autor foi informar o resultado do concurso? Não. O objetivo do autor foi o quê? Contar a situação em que Sara, personagem, fez a prova e que passou na prova. Que alguém a encontrou feliz da vida. Eu estou relatando aqui, narrando uma história que trata, da aprovação de Sara no concurso público.
Então, o objetivo, a finalidade não é informar. Aqui a finalidade, cuidado com essas palavras. A finalidade é narrar. E narrar opa! Olha, aqui a mulher vai escrevendo errado, Jesus, ajeita. Narrar o quê? A aprovação de Sara. Então foi para que o texto foi escrito? Para quê? Certo? Então toma muito cuidado. Então isso aqui, ó, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Não foi para informar, foi para narrar. Ok? E não foi para informar o resultado, foi narrar a história de Sara aí aprovada num concurso público. Tá bom? Então, cuidado com isso. Eu tenho que fazer interpretações, né, análises do meu texto, né, compreensões que estejam o quê? Autorizadas pelo texto. Eu não devo ficar conjecturando, viajando na maionese, mas eu acho que não. Né? O autor é quem manda, né? A gente tem que apenas fazer a leitura do que o autor nos traz. Tranquilo, cuidado para não colocar suas impressões na hora de fazer a análise e acabar perdendo questão por isso. Por conta disso, muitos erros são cometidos. E quais são os erros mais cometidos? Quais são os erros mais cometidos, tia, quando a gente analisa um texto? Aqui, ó, eu acabei de apresentar erros no slide anterior e eu vou falar aqui. Extrapolar é ir além do que é autorizado pelo texto. Você vai além do que é autorizado e você não pode ir além. Por exemplo, quando eu digo que Sara está preocupada, aqui você tem uma extrapolação. Aliás, eu vou pegar uma melhor. Essa daqui, o terceiro... Perdão, gente, daqui não. Aqui tem uma outra coisa, perdão. Item 3. Quando eu digo que a Sara passou em primeiro lugar, e sim, aqui eu tenho uma extrapolação. Por quê? Porque eu consigo concluir que ela passou. Agora, o primeiro lugar, eu estou indo além do que o texto me autoriza. Beleza? Perdão aí pela enrolada aí no item 2. Já já a gente vai analisar esse item 2. Então, ó, a Sara passou em primeiro lugar. Quando eu digo que está errado por quê? Porque acontece uma extrapolação. Eu posso até concluir, né? E o lógico que eu concluo é que ela passou. Agora, em primeiro lugar, eu já estou indo além. Eu não tenho elementos no meu texto para chegar a esta conclusão. Estou extrapolando. Ok? E aí, vem aqui com a tia. Contradição. Contradição. Contradição é você ir contra aquilo que o texto traz. Você vai contra. Se, por exemplo, né, eu estou vendo a Sara em cima da cadeira, cantando, pulando, dançando, enfim, ela está aqui, ó, cantando e pulando, e eu digo que ela está preocupada, aí sim, agora sim, eu estou fazendo o quê? Eu tenho uma contradição aqui. Eu tenho uma contradição. Por que eu tenho uma contradição? Porque não há elemento nenhum neste texto para que eu possa inferir, para que eu possa deduzir tristeza, preocupação, aflição. Eu só a vejo feliz. Então eu estou contradizendo o que o meu texto traz. Estou contradizendo o que o meu texto apresenta. Então tome muito cuidado, ok? Aqui, ó, um dos erros que mais acontecem. Sabe o que a banca gosta de fazer? Ela coloca, tem lá, letra A. Aí bota bem bonitinho, geralmente são linhas longas. Tudo certinho de acordo com o texto, vírgula, aí bota uma coisinha aqui que contradiz no final. Então tome cuidado, leia a letra do início ao fim. É muito comum a banca começar com a informação certinha e lá no final contradizer, ou lá no final extrapolar. Então cuidado com essas letras que começam certas. Leia até o final, ok? E aí vamos lá para fechar? Redução é você se ater apenas a um aspecto, é você limitar o texto
limitar o texto a um aspecto que não é o principal. Você está reduzindo o texto a um aspecto que não é o principal. Então, cuidado. Quando você limita o texto a um aspecto que não é o principal, você está fazendo o quê? Uma redução. O texto ele tem uma finalidade muito maior e você se apega a um detalhe, a uma informação adjacente, a uma informação coadjuvante. Isso é reduzir. E foi exatamente o que eu reproduzi para vocês aqui, ó. O texto tem como uma finalidade informar o resultado do concurso. Ele fala sobre a divulgação do concurso? Até fala, mas aqui eu estou fazendo o quê? Reduzindo o meu texto. Aqui, ó, quando fala somente sobre o resultado, esse pedacinho aqui, nele eu tenho uma redução. Porque existe menção à divulgação do resultado? Existe. Mas é o ponto predominante? É o objetivo predominante desse meu texto? Não. Então, eu estou reduzindo a apenas um aspecto. Então, por isso, eu tenho também um erro. Ok? Então, é muito comum acontecer algum desses erros lá, né? A banca trazer dentre os itens ou uma letra que extrapola, vai além do que o autor autoriza, ou que contradiz, ou que reduz, fala que o assunto principal, o tema principal é tal assunto, quando na verdade aquilo ali é só um tema adjacente, um tema, digamos assim, periférico, não é um tema central. Então tome muito cuidado para não cair nessas ciladas, certo? Leia as letras até o final. E aí agora a gente se encaminha para fechar a aula com dicas de ouro. Gente, e aí eu deixei em branco mesmo para a gente construir aqui essa lousa. Dica de ouro. 1. Primeiro, eu não vou nem colocar esse primeiro, para eu ganhar tempo. Leia a questão, eu vou até colocar as questões, tá? Vou colocar no plural. As questões antes de ler o texto. Como assim, tia? É o seguinte, eu não estou dizendo que você não vai ler o texto, eu não estou dizendo para você ficar indo para lá e para cá voltando, não. Mas é porque é muito comum que o aluno ele chegue à prova, aí abre lá a prova de língua portuguesa e já começa lendo o texto. Gente, tome muito cuidado, né? Essa primeira leitura, totalmente desorientada, digamos assim, até meio desgovernada, você está lendo, não sabe nem o que a banca vai pedir ainda. Essa leitura, você vai aproveitar muito pouco dela. E prova de concurso público, né, ela depende muito do gerenciamento do tempo. Se você não gerencia bem o seu tempo, você acaba, né, se afobando e perdendo questões que sabe, por perceber o prazo se esgotando. Né? A mulher lá, ou o cara lá no pé, falta 30 minutos, vai passar o gabarito. Então, cuidado, precisa gerenciar bem esse tempo. Então, o que eu recomendo? Que você, antes de ler o texto solto, né, primeiro ler o texto lá, vou ler logo o texto todinho. Aí a primeira questão é uma questão de figura de linguagem, que até o trecho já está lá e às vezes nem precisava do texto. A primeira questão às vezes fala. No segundo parágrafo, e é uma coisa que realmente, se você lesse no máximo o primeiro e o segundo parágrafo, resolveria. Aí às vezes é um texto de 7, 8 parágrafos. Aí a segunda questão é uma questão de pontuação. Então, assim, tome cuidado e aproveite o seu tempo, gerencie o seu tempo. Faça o seguinte, abra a prova, dá uma lida no título do texto e vai logo para a questão 1. Aí você lê o enunciado. Mas no enunciado tem assim, o autor defende quê? Tudo bem, mas mesmo assim leia as letras. Por quê? Sei lá, o autor defende quê? A Amazônia deve ser preservada, os transgênicos, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, você começa a ver os itens e, opa, a partir da leitura dos itens, você já começa a sentir, esse texto fala mais ou menos disso aqui, ó. Tem esse aspecto, esse, deixa eu ver aqui o que é o principal. Né? Aí lê a questão 2, né? Se não forem questões tão longas, e aí para quem faz também questão de VOF, são itens menores ainda. Aí você dá uma lidinha no segundo, o segundo fala, o texto é uma narração, uma descrição, uma argumentação. Opa, são duas questões que dá para você casar a análise.
né? Leu já lá aquelas 2 questões? Beleza, agora você vai fazer a sua leitura do texto. Por quê? Porque você vai fazer uma leitura muito mais orientada. Você não vai totalmente perdido. Né? Você vai já um pouco, na verdade, bem mais orientado do que procurar. E se não resolver, tia? E se eu precisar fazer uma segunda leitura? Provavelmente você faria 3, então. Porque a primeira leitura, gente, sério, vocês não vão absorver praticamente nada, vai ser muito pouco. Essa primeira leitura é quase que jogando o tempo fora mesmo, tá bom? Então, faça isso que a tia está dizendo. Vá primeiro à questão, leia toda, observe e faça uma leitura direcionada para que você ganhe tempo, tá bom? Segundo item. Cuidado com o primeiro parágrafo. Como assim, tia? Cuidado com o primeiro parágrafo? Sim. Por quê? Especialmente, gente, para questões que vão pedir, que tipo de texto eu tenho aqui? É muito comum que o primeiro parágrafo, acontece demais, que, por exemplo, ele conte uma historiazinha no primeiro parágrafo, mas do segundo em diante eu percebo uma modificação no tom. O primeiro parágrafo estava narrando, mas do segundo em diante eu começo a perceber uma argumentação. Ou o primeiro parágrafo está descrevendo uma cena, e aí do segundo em diante eu começo a ver uma história sendo contada, ou novamente um fato sendo informado, uma argumentação sendo desenrolada. Então, cuidado, primeiro parágrafo não define nada. Né? Não é porque o primeiro parágrafo é uma narração que o teu texto vai ser narrativo. Então, tome muito cuidado com isso, cuidado com o primeiro parágrafo. Às vezes, a banca traz textos, tem justamente um primeiro parágrafo que trata de um certo tipo textual e o resto do texto trata de outro tipo. Aí a banca vai e fala, o texto fala principalmente, aí traz uma informação que está no primeiro parágrafo. E, quando você vai ver, aquilo ali é só um aspecto que adjacente, periférico, né? Não é um aspecto principal. Então, tome muito cuidado com o primeiro parágrafo. Aí sim, eu tenho que dizer, né? Leia o texto todo. A não ser que se você notar que a primeira questão trata só do segundo parágrafo ou só do terceiro parágrafo, aí a segunda questão já vai em figura de linguagem. Aí a terceira questão pede alguma análise da conclusão. Dá até para você dá para você desenrolar, se você tiver manha, fazer uma questão, fazer a prova, né, picotando aí, até dá. Não recomendo. Recomendo que leia o texto todo, mas até dá. Dependendo da manha do aluno, da experiência, até faz. Agora, o autor defende que o tema principal, o tipo do texto, até o tipo do texto eu não recomendo que você leia só alguns pedaços soltos. Leia esse texto todo, tá certo? Para que você não caia em pegadinhas. Cuidado com o enunciado. Cuidado com o enunciado. Por quê? Porque, gente, enunciado precisa ser grifado. Enunciado precisa ser grifado. Às vezes está lá no teu enunciado. O autor, dentre as informações abaixo, o autor defende tudo, menos... O autor entende tudo, menos... Quando diz o menos, exceto. Segundo o autor, é imprescindível o quê? Imprescindível é indispensável. Então, se você na hora ficar meio confuso com o jogo de palavras, facilite a sua vida. Se tem lá imprescindível, coloque em cima indispensável. Indispensável. Tem lá imprescindível, coloque indispensável em cima para você não fazer na hora o jogo de palavras e acabar perdendo a questão. Se tem lá prescinde. Prescinde é o quê? Dispensa. Prescinde. Aí você coloca o quê? Igual a dispensa. Não precisa. Então, cuidado, gente. Cuidado para não perder questões por conta do enunciado. Tem lá, incorreta. Mas está em caixa alta. Não marque bobeira. Mesmo estando em caixa alta, enunciado precisa ser grifado. Tá bom? Não dê sorte ao azar. Grife este enunciado. Eu quero que você escute a minha voz na hora da prova. Enunciado precisa ser grifado. Mesmo que esteja em negrito, mesmo que esteja sublinhado, mesmo que esteja
em caixa alta. Eu quero que você coloque setas, quero que você circule. Eu não quero ninguém perdendo questão de, todas estão corretas exceto, e eu perdi a questão. Nada disso. Se tiver todas estão corretas exceto, você já bota procure a errada. Bota lá, errada, igual a errada. Ok? Todas estão incorretas exceto, procura a correta. Cuidado para não perder. E aí, para fechar, gente, geralmente, quando a banca pede alguma coisa relacionada a argumentos, né, é comum que os argumentos, estejam na parte central do texto. É comum. Então, se sua banca pede algo relacionado à argumentação do autor, quais os argumentos, é comum que esteja mais na parte central. Mas eu não estou dizendo para você pular para a parte central. Você lê o texto todo e aí se fala sobre os argumentos sobre a tese. No momento em que você estiver fazendo a sua leitura, você foca mais na parte central. E aí, gente, central vai depender de quantos parágrafos você tenha lá, tá bom? Então fica de olho. Não é comum que os argumentos já apareçam logo no início, tá? Ou logo no final. Geralmente no início tem lá a minha introdução, no final eu arremato, né? Até muitas vezes repetindo o que eu já trago na introdução. Então fica de olho, sobretudo nesses textos argumentativos, tá certo? Cuidado com isso. Então leia, por favor, as questões antes de ler o texto, cuidado com o primeiro parágrafo, cuidado com o enunciado, leia a letra do início ao fim, cada letra, cada alternativa, leia do início ao fim, tá certo? Nada de ler só um pedacinho, tá quase tudo certo, e já engoli. Não se afobe, tenha calma, tenha paciência, tá certo? Nada, né, de, vi a letra A, já tá certa, não vou ler as outras. Não faça isso, leia todas as letras, tá? Se é uma questão de múltipla escolha, leia todas, mesmo que na letra A tenha 1 mais 1 igual a 2, tá bom? Leia todas as letras, não confie, que às vezes na hora da prova a gente dá uma cegueirazinha. Até o mais óbvio, às vezes a gente fica turvo, né? Então é isso, e calma, lembre-se, né? Mais uma frase de ouro que eu gosto sempre de dizer: a prova estará em português, amor. Você sabe português. A gente está aqui para facilitar, é fato que precisamos estudar, é fato que está caindo cada vez mais gramática, mas lembre-se de que não tem como você não saber absolutamente nada. A prova está em português. Então, se há alguma palavra difícil no meio do caminho, se o texto começou com um trecho um pouco mais complicado, é um texto mais pesado, não se desespere. Você consegue fazer uma leitura e entender em geral, mesmo que haja palavras difíceis, tá certo? Não se desespere ao ver palavras difíceis. Eu poderia já estar anotando aqui mais dicas, mas aí encher demais, você está pegando aí já, né? Então, não se desespere ao ver palavras difíceis. Não vai botar tudo a perder por causa de uma expressão que você não conhece. Você vai entender em geral e vai chegar ao gabarito. Tranquilo? Calma, a prova está em português e vai dar tudo certo. Tranquilo, meus amores? Pois bem, eu vou aqui fazer uma mágica, ficar um pouco maiorzinha para finalizar. Agradecer você que esteve comigo aqui nesta aula de análise textual e dizer que aqui no Tec Concursos, meu amor, você tem milhares e milhares de questões comentadas, né, por mim e por outros maravilhosos professores de língua portuguesa. Então você pode treinar bastante, dê o gás, aplique o método e sorria. Você está sendo muito bem preparado e em breve será concursado. A gente se encontra em um outro tópico aqui dentro do Tec Concursos. Um beijo da tia!